Good evening, friends. I'm Stephen Ben-Nun. You're watching Israeli News Live. Boa noite, amigos. Eu sou Steve Ben-Nun e vocês estão vendo Israeli News Live. And we are dealing with a very serious issue tonight. E nós estaremos comentando ou lidando ou tratando com uma situação muito séria esta noite. I got a good friend of mine in Israel has Eu tenho um grande amigo meu em Israel, sent me an intelligence report there. o qual me enviou um report, um relatório de inteligência. That I wanted to be able to share with you. E eu quero compartilhar esse relatório de inteligência com todos vocês. And it is not looking good. Not E não se vê bem. looking good for Israel. A situação não se vê, não é uma boa situação para Israel. Of course, with this report, I cannot help but E, logicamente, com esse relatório, eu não posso ajudar wonder why the situation is what it is. mas eu me pergunto por que a situação está do jeito que está. Well, let me just get into the report there. Assim que permitam-me ler o relatório para vocês, As it was shared with me, o qual foi compartilhado comigo. Ben-Nun, it's time. USA and Israel. E aí ele está lendo o relatório que esse amigo da inteligência de Israel mandou para ele. Não sei, eu creio que via e-mail, deve ser por uma conta de e-mail encriptada. Eu tenho uma também, onde eu recebo informações importantes que não quero que ninguém saiba ou então vasculhe no meu sistema. Então, há sim como encriptar mensagens de e-mail. Então ele continua a leitura, começa a leitura desse relatório. Israel have had enough with Iran. E aí ele diz que é hora dos Estados Unidos e Israel que já estão aguentando, já é uma situação de dar um basta, já é suficiente o que eles têm aguentado com relação ao Irã. Well, that's pretty obvious because Israel has been bombing. Isso é bem óbvio porque Israel tem bombardeado o Irã dentro da Síria. Iran inside of Syria trying to stop Iran. E Israel está tentando impedir que o Irã atue com seus exércitos proxies dentro da Síria. Proxies from getting a foothold inside of Syria. Of course, Russia and Iran have been working together. E, logicamente, que Rússia e Irã têm estado trabalhando em conjunto. To overthrow the U.S. Estão trabalhando em conjunto para destruir as forças proxies, as milícias, né, que são apoiadas pelos Estados Unidos. Proxy forces there that have been trying to overthrow the President Bashar al-Assad. As milícias que são apoiadas pelos Estados Unidos que estão tentando destruir o governo do presidente Bashar al-Assad. Out of Syria, which has always been an issue for me, but now that I know. O que também é um problema para mim, porque ele não está de acordo que os Estados Unidos estejam apoiando essas milícias para a derrubada do presidente Bashar al-Assad. The issues with that Syria will. Mas agora eu tomei conhecimento a respeito das situações ou dos problemas com a Síria. Actually do very well in the upcoming cataclysmic event that I was. Porque a Síria atualmente está reagindo bem com relação aos eventos cataclísmicos. É isso mesmo que se diz? É assim que se diz? Os eventos cataclísmicos que irão acontecer. Told about by U.S. intelligence. E me foi contado por pessoas da inteligência americana Forces there that we're going to be hit by asteroid belt. Que lá eles serão afetados pelo cinturão de asteroides, asteroid belt, cinturão de asteroides. We're going to go through major changes in the Earth here. O qual fará com que passemos, no caso todos, passemos por grandes mudanças na face da Terra. But yet Syria will be spared.
mas Síria será poupada, ou seja, esse cinturão de asteroides que, segundo físicos, cientistas da NASA, ou seja, da NASA, e de outras agências espaciais também, sim, são unânimes em confirmar que existe um cinturão de asteroides que vem a caminho da Terra, mas não a Síria, a região onde está a Síria, não será atingida. As well as parts of Israel, mainly Bem como partes de Israel, partes, não todo Israel. A costa de Israel será tremendamente afetada. eastern Israel. Basicamente, o leste de Israel vai estar bem. Mas aí ele continua dizendo que é a Samaria e outras regiões. Samaria, or we should say the West Bank and the mountainous regions of Que a Samaria, ou deveríamos dizer a Cisjordânia, ou West Bank, Israel will be spared, but the coastline e as regiões montanhosas de Israel serão poupadas desse choque do cinturão de asteroides. of Israel will be decimated. Mas a costa de Israel, ou seja, Tel Aviv fica na costa, Haifa fica na costa, inclusive foi construído um porto em Haifa que o Benjamin Netanyahu negociou o aluguel desse porto por 25 anos para os chineses, dando uma facada nas costas dos Estados Unidos. Então, a costa israelense será dizimada. From what I've been told by intelligence sources on E tudo isso me foi dito pela inteligência, that out of the Pentagon. por fontes da inteligência vindas diretamente do Pentágono. Now, when I say this, let me kind of share with you, though, E quando eu digo isso, permita-me compartilhar o que eu quero dizer a vocês sobre esses acontecimentos, ou sobre esse relatório. the report here, because it's very important, and I was told this Porque é muito importante e me foi dito, since, oh gosh, going back September last year, I was told e isso que me foi dito coaduna, né, com aquilo que eu venho dizendo desde setembro do ano passado, that from the same source here that Steve, when you see e me foi passado pela mesma fonte que me disse, Steve, quando você vê a war break out between Israel and Iran, uma guerra surgir entre Israel e Irã, you need, if you're not going back to Europe, you need to take your family and go se você não for para a Europa, você necessita ou precisa levar a sua família para longe dos Estados Unidos, principalmente daqui da Flórida, para o deserto, como está escrito aí, porque os Estados Unidos to the wilderness, because the United States will get involved in this war, os Estados Unidos se envolverão nessa guerra, and Russia, possibly even China, e a Rússia também, e possivelmente a China. Lembrando que os Estados Unidos já cercou o Mar do Sul, onde a China havia tomado terras, se apossou de terras, e a Marinha dos Estados Unidos já cercou o Mar do Sul, e a China está nervosa. will retaliate against the United States. Então, a Rússia vai se intrometer nessa guerra. Israel quer uma guerra contra o Irã. Israel criando uma guerra contra o Irã vai arrastar os Estados Unidos. Arrastando os Estados Unidos, a Rússia vai se meter porque o Irã é parceiro da Rússia. A Rússia se metendo, a China possivelmente também vai querer entrar para retaliar os Estados Unidos. Olha o que está se formando. E no meio desse caos surgirá a figura de quem? Do falso Messias. Por isso, Ordo Ab Cal, a ordem através do caos. Vai vendo. And you will see a limited nuclear strike in America. E aí essa informação, esse relatório disse, você verá um nuclear strike, ou seja, um ataque nuclear nos Estados Unidos. As well, to bring about devastation in the nation. E isso trará devastação para a nação. But what does it all really mean? It E o que isso realmente significa? means a new world order, Significa uma nova ordem mundial. is what it means. This is Isso é o que significa. Ordo Ab Cal.
Meus amigos, vamos ligando os pontos com os pontos. Vamos conectando os pontos. Veja bem, Israel já vem causando essas explosões no Irã já há um certo tempo, que o governo do Irã ainda não descobriu como, nem o porquê ou quem. Eles desconfiam. Depois, do nada, um incêndio, uma explosão dentro de um navio americano que estava atracado, um navio da Marinha Americana que estava atracado lá em San Diego. Aí aparece um general iraniano dizendo que aquilo não foi coincidência. No dia seguinte vem a resposta. 7 explosões no Irã, em lugares onde eles estavam enriquecendo urânio. O Irã já tem bomba atômica. Então Israel quer criar uma guerra contra o Irã, vai arrastar para dentro dessa guerra os Estados Unidos, arrastando para essa guerra os Estados Unidos, a Rússia também vai se meter para defender o Irã, já que são parceiros. A Rússia intrometendo-se, a China possivelmente também irá entrar para retaliar os Estados Unidos. E do meio desse caos vai aparecer quem? A figura do falso Messias. Vocês estão entendendo? Ferdinandes Coutinho, Gustavo, e o Brasil? Calma, vamos chegar lá. Fabi e Fabiane, aquele sonho do pastor, ataque aos Estados Unidos. Correto. Então, pessoal, falta pouco tempo. Ontem eu mostrei para vocês, e agradeço novamente a pessoa que colocou o link daquele Daily Journal, jornal diário do governo dos Estados Unidos, noticiando que a partir do dia 21 desse mês, o SWIFT, que é o código usado para transferências bancárias de um banco para o outro, vai deixar de funcionar a partir do dia 21 desse mês. Ou seja, já vemos aí o início do reset. Então vejam que os assuntos que têm sido trazidos aqui no canal são importantíssimos. Você que tem um canal, você que se preocupa também em alertar as pessoas, em ganhar almas, pode baixar todo o material que está sendo trazido aqui ou utilizar parte desse material para abrir os olhos das pessoas, para mostrar no grupo jovem da sua igreja, grupo de oração, porque essas coisas, infelizmente, não são comentadas. Não são comentadas. E os canais com vários inscritos aí no Brasil estão mais preocupados em falar de política, de Bolsonaro, de esquerda e direita. Pessoal, graças ao Pai, nós já estamos despertos, já passamos dessa fase de direita e esquerda, porque entendemos, está claro, que direita e esquerda são 2 braços de um mesmo corpo. O mundo está vivendo os seus últimos dias, os seus últimos anos e momentos, e as pessoas aí no Brasil estão preocupadas com Bolsonaro, hidroxicloroquina, etc. e tal. Não! Isso é apenas uma cortina de fumaça para desviar a atenção das pessoas, para manter as pessoas idiotizadas, hipnotizadas, a fim de que as pessoas não prestem atenção no principal problema. E o nosso Messias já disse que nós ouviríamos falar de guerras no plural e rumores de guerras. Ou seja, é necessário o estabelecimento do caos para que do caos surja a figura da paz. O falso Mashiach, que segundo os judeus sionistas irá trazer a paz. E com isso vai ser preparado, criado o grande engano que esse mundo está esperando. Continuando. What the elitists really want. Isso é o que as elites realmente querem, uma nova ordem mundial. And when I say this, listen, this is not your everyday Israeli. E quando eu digo isso, vejam que isso não é o que acontece todo dia para o israelense. That just wants peace. O verdadeiro israelense somente quer a paz. And is not interested in all these wars going. Eles não estão interessados em todas essas guerras. Como eu venho falando, não são todos os judeus. É uma pequena elite que quer controlar o mundo. Por isso que eles
ressuscitaram o Sinédrio. O Sinédrio é para substituir o que hoje conhecemos como a ONU. Por isso, a nova ordem mundial, que está contra a nova ordem mundial, mas ambos trabalham sob a orientação do mesmo capeta. Continuando. Going on in the Middle East, this is a very demonic group that Que esse é um grupo endemoniado que está trabalhando, um demonic group, um grupo demoníaco que está trabalhando para criar essas guerras. believes that the only way to fulfill biblical prophecy E esse grupo eles acreditam que a única maneira de cumprir a profecia bíblica is for a third of the Jews to still die. é que 1/3 dos judeus tem que morrer. Lembrando que os sionistas trabalharam com Hitler. Os sionistas trabalharam com Hitler. E eu não vou falar aqui mais coisas que eu sei, não vou me aprofundar nisso, porque é problema, pessoal, é problema. Aqui eu não posso falar. Aqui eu não posso. Aí no Brasil, talvez. Mas aqui eu não posso falar sobre os 6 milhões de judeus. Eu vou deixar por aí, tá bom? Die. I mean, that's totally insane. Isso é totalmente insano, que para o cumprimento da profecia bíblica, 1/3 dos judeus tem que morrer. You know, Israel does not need more deaths of Jewish people Israel não necessita de mais mortes do povo judeu for them to recognize that Jesus Christ is the Messiah. para que eles reconheçam que Jesus Cristo é o Messias. Algumas pessoas perguntaram por que o Steve Ben-Nun, sendo ele judeu, ele fala Jesus Cristo? Porque é para alcançar aquelas pessoas que ainda não têm, vamos colocar assim, um discernimento do verdadeiro nome. Então ele fala Jesus Cristo. Some will stop at nothing to make sure that that happens. E alguns farão de tudo para que essa suposta profecia venha de fato a acontecer. Opa, só um momentinho, pessoal, que eu esbarrei aqui. Vamos lá, voltando. Anyway, though, and I know that my good friend there, we disagree on a lot of things when it comes to. Bem, eu e meu amigo, nós discordamos de várias coisas, de vários temas, mas quando tratamos de certos temas, deixa eu ver se está saindo legal aqui o enquadramento. Deixa eu colocar novamente tela cheia. Eu esbarrei aqui sem querer, porque eu estou vendo que a legenda está um pouco cortada. Daí. Vamos lá, continuando. These issues here, but I still have a lot of respect and appreciation with him that he's willing to Mas eu ainda tenho muito respeito e apreciação por esse meu amigo que me envia essas informações de inteligência. share these things with me. But let me kind of give you some of the information he says. Mas permita-me passar para vocês algumas informações que ele me disse. He said Israel is going back on lockdown because E Israel está voltando ao lockdown. Isso está acontecendo? Está acontecendo. Gustavo, está acontecendo porque novamente houve um surto do coronga e principalmente nas comunidades religiosas. Nada disso, meus amigos. Prestem bem atenção no porquê Israel está voltando ao lockdown. Aqui nos Estados Unidos também. E não sei aí no Brasil. Não sei aí no Brasil. Mas vejam o que ele vai revelar do porquê Israel está voltando para o lockdown e aqui nos Estados Unidos também. 771 pessoas, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. of China virus, as he E que esse amigo chama o coronga de coronga da China. calls it. Now, he doesn't realize himself that the U.S. was behind the China Mas esse meu amigo não entende que os Estados Unidos também estavam por trás desse coronga da China. virus. It wasn't China released the virus, it was the U.S. Não foi a China quem soltou o coronga, mas foram os Estados Unidos que soltaram esse coronga. released the virus. E essa informação veio diretamente do Pentágono para mim, de um outro amigo.
And that was from my own Pentagon source that shared that with me as well. E ele fala, e isso veio de uma fonte do próprio Pentágono, perdão, que compartilhou comigo, que não foi a China, mas sim os Estados Unidos que soltaram o coronga. Harry William, Gustavo é um esquerdalha disfarçado, fora esquerdistas. Harry William, vou te mandar, você sabe para onde, tá bom? Você, por favor, sai daqui, tá bom? Tchau, um abraço. Well, it says, I hear Israel got some spikes in the virus, but it's because of the religious. E aí ele fala, eu ouvi dizer, e está acontecendo, que o surto, houve um outro espalhar do surto, principalmente entre as comunidades ou pessoas religiosas. People all close together in all they do. However, much Porque as comunidades religiosas eles estão sempre perto uns dos outros em tudo que eles fazem. of the virus cases are being embellished and not all accurate. Mas ele reconhece que esses casos do coronga têm sido disfarçados e os números não são exatos. A mesma coisa acontece aqui, como também aí no Brasil. Por exemplo, ontem eu noticiei que aqui na Flórida foi comprovado que estavam fazendo um relatório fake com relação a pessoas infectadas com coronga, já que todas as pessoas que foram testadas estavam dando 100% infectadas com coronga, o que não é a realidade. Ou seja, estão aumentando o número para criar um medo, para mandar novamente as pessoas para o lockdown, porque eles querem colocar em ação esse plano maligno e as pessoas dentro de casa não terão como se defender. He's right on that. E esse meu amigo está certo nisso, que os números não são exatos. In reality, what is corona to begin with? It is. E na realidade, como é que começou tudo isso do coronga? Na realidade, é um vírus de gripe. It is a cold virus, but I believe that it's being used. Mas eu acredito que está sendo usado, que esse vírus está sendo usado, Even in America, to lock people down because they know what's coming here as well. até mesmo aqui nos Estados Unidos, para manter as pessoas em um lockdown, porque eles sabem o que está vindo, o que irá acontecer aqui nos Estados Unidos também. In fact, I can't wait for you to see the broadcast that we have. E de fato eu não posso esperar para ver as transmissões That Yana has done, sharing some tremendous information e Yana vai compartilhar com vocês importantes informações about what's going on that. sobre o que está acontecendo. But at any rate, he goes on here to say that Mas, de qualquer forma, ele continua a dizer que the lockdown is being done in Israel, but it's not being done because of really and truly because o lockdown que está sendo feito em Israel, na realidade, não está sendo feito por causa do coronga, e sim verdadeiramente, of the coronavirus. Let's look at e sim verdadeiramente, e não está sendo feito, perdão, o lockdown que está sendo feito em Israel hoje não é verdadeiramente por causa do coronga. Vejam como a tradução aqui, mas por causa do Alcorão. Alcorão não tem nada a ver com o que está acontecendo. Essa tradução é errônea, por isso que eu não me fixo na tradução e prefiro traduzir para vocês que o lockdown que está acontecendo em Israel não é por causa do coronga, mas olhando a situação profundamente, some more there. He said there is some truth to it and is valid in a e existe uma verdade nisso, mas que na realidade way, but it's not what is really going on. na realidade não é realmente o que está acontecendo, ou seja, um ressurgir do coronga
dentro de Israel. Israel wants all its people at their homes and in their neighborhoods because of Iran, Hezbollah, and Yemen. E Israel quer todo o seu povo e as suas vizinhanças e circunvianças dentro de casa, porque o Irã e o Hezbollah May attack Israel. podem atacar Israel. Então, por isso, estão utilizando-se do coronga para causar um outro lockdown em Israel, porque o Irã e os Hezbollah podem atacar Israel a qualquer momento. That doesn't surprise me, though. Isso não me surpreende, porque, Because, like I said, some of these elite in Israel, como eu disse, algumas dessas elites em Israel, you got to remember the Frankist doctrine, the Sabbatean. e se vocês se lembram da doutrina de Frankenstein, que já foi falado aqui, do vírus que foi batizado com o nome de Frankenstein, lembram? Uma live que eu traduzi que a Celeste Solon falou sobre isso. Doctrine is that the more evil you do, the more likely chance you have of bringing about the. E essa doutrina, ou seja, ou desse vírus, diz o seguinte, que quanto mais assim coisas ruins, ou quanto mais você praticar o mal, mais haverá chance, ou se tornará provável a realidade de se trazer o Messias. Entenderam agora por que aquele rabino estava falando para o Netanyahu? Você tem que trazer o Messias. Em outras palavras, você tem que criar o caos para que dentro do caos a gente possa então apresentar o Messias e o Messias vai trazer a paz. Isso é uma armação, meus amigos. Por isso que eu coloquei o título Ordo Abical, a ordem através do caos, a chegada do falso, entre parênteses, Messias. Isso é um plano. Isso é um plano. Por isso que a Califórnia já está novamente entrando em lockdown. Querem fazer lockdown aqui na Flórida e também no Texas. Isso é um plano diabólico, pessoal. E Israel já está entrando em lockdown. Porque eles sabem que o Hezbollah e o Irã podem atacar a qualquer momento. Então, quanto mais o mal é feito, então cresce a probabilidade da manifestação ou da chegada do falso Messias, que é o Messias que os rabinos estão anunciando. Entenderam? Isso é tremendo, pessoal. Tremendo e nojento ao mesmo tempo. Continuando. Messiah. So they're trying to provoke Iran into attacking Israel. Assim que eles estão tentando provocar o Irã para que ataque Israel. In order that they can get that death count up there for. E eles irão fazer a contagem de pessoas mortas. My Israeli brothers, sisters over there, friends. Meus irmãos israelenses e irmãs também que estão, amigos que estão lá. I should say, listen. Ou eu deveria dizer, ouçam. We don't need to raise some kind of death toll in Israel. Nós não necessitamos aumentar o número de mortes ou de pessoas mortas For the Messiah. para que Israel traga o Messias, porque ele vai falar aí, Jesus Cristo é o Messias. Jesus Christ is that Messiah. Jesus Cristo é o Messias. Deixa eu reiniciar aqui, pessoal, no Instagram. Postando, só um momentinho. Terminou logo nessa parte, né? Só um momentinho. O Instagram está demorando a beça a postar agora as coisas. Olha como demora.
Isso, Júnior Sabadini. O papel do Brasil é fornecer alimento e suas riquezas minerais para o mundo todo. O Brasil, o papel dele é ser explorado. Esse é o papel do Brasil. Agora, falta saber de que lado, né? Se o Brasil vai ficar com Rússia e China, que são parceiros no BRICS, ou vai apoiar os Estados Unidos e Israel. E se apoiar os Estados Unidos, vai ficar contra a China. E como a China está tomando conta do Brasil, a China pode até querer invadir o Brasil. Porque a China também está no mato sem cachorro, já não tem mais terras para produzir, para plantar, para alimentar os seus próprios habitantes. Ou a China se submete aos Estados Unidos, o que eles não querem, ou então a China toma o Brasil. Essa é a situação do nosso país, infelizmente. Ok, voltando aqui para, vamos lá, checking connection. You are now live. Continuando no Instagram. Então, vamos continuar aqui com o relatório. He's already come. Ele fala que Jesus Cristo é o Messias, ele já veio. But let's continue. Mas vamos continuar. So he says that they're worried about Iran, Hezbollah, and Yemen in an attack. Diz no relatório que Israel está preocupado com o Hezbollah, Irã e o Iêmen em um ataque. What I was told is that Israel fears all their people being stranded in different. E o que me foi dito aqui é que Israel teme que o seu povo, quer dizer, judeus espalhados pelo mundo, sejam presos em diferentes cidades e regiões. Different cities and regions away from their homes Longe de suas casas e familiares. and family. Israel doesn't want people stranded on the roads with no Israel não quer saber ou ver que pessoas estão presas nas estradas, food, water, medication sem medicamentos, away from the kids so that sem alimentação e longe das suas crianças, dos seus filhos. they're locking everything down as soon as possible. Eles estão fazendo lockdown, bloqueando tudo que podem o mais rápido possível. There will be no travel once this starts. Não haverá viagens ou não haverão viagens. Roads and bridges will be down. E uma vez que isso comece, então as pontes serão, não sei se a propósito, serão detonadas para que ninguém possa viajar, não somente de avião, como também de carro. Então veja, pessoal, a situação. É incrível, né? I know this is inevitable, friends. E isso é inevitável, amigos. Chemical, sewage, water, Químicos, esgoto, água fires will prevent travel. Only irão impedir que as pessoas de viajarem. military and emergency travel will be allowed. Apenas viagens emergenciais do exército, ou seja, dos militares, serão permitidas. Directly, he was told. E diretamente ele foi dito ao amigo dele Iran generals and leaders have been told to que os líderes e generais do Irã foram instruídos overthrow the religious creeps and take back para derrubar ou aniquilar os líderes e pessoas religiosas their government and society, or attack will come e retomar a sua sociedade, ou o ataque do governo, and get worse. ou o ataque do governo se dará e será pior. So, in other words, Israel, Em outras palavras, Israel, this is an admission, em outras palavras, isso é uma admissão to these attacks that have been going on inside of Iran already. aos ataques que têm acontecido ultimamente dentro do Irã. São aquelas famosas explosões. Em um só dia foram 7, fora as outras que vêm acontecendo sem que o governo do Irã saiba até o momento ou identifique quem as está provocando. Na realidade, é um trabalho de sabotagem, tal como foi feito no navio americano ancorado no porto de San Diego. Already.
We've seen several articles coming out in the news. I think Business E nós temos visto vários artigos que aparecem nas notícias e também Insider also has been bringing something like that out. e pessoas que trabalham em agências que têm trazido certas informações. Let's see. Israel keeps blowing up military targets in Iran, E Israel continua explodindo alvos militares dentro do Irã, hoping to force a confrontation na esperança de forçar o Irã a um confronto before Trump can be voted out in antes que o Trump, antes que aconteçam as eleições aqui nos Estados Unidos. É aí que entra aquele sonho do pastor e também aquilo que eu venho falando para vocês, que eu receio que não teremos eleições aqui em novembro, muito embora novembro, com a graça do Pai Todo-Poderoso, eu já estarei aí no Brasil, mas eu acho que não acontecerão eleições aqui em novembro porque a situação vai ficar feia, começando a partir desse mês de setembro que já se aproxima. E nós sabemos que o que acontece aqui nos Estados Unidos tem um reflexo direto ou diretamente na economia brasileira. Portanto, meus amigos e irmãos, salvos do Altíssimo, escolhidos, eleitos do Altíssimo, olhos abertos com as notícias, não se deixe enganar por essa propaganda que vários canais fazem de esquerda, direita, esquerda, isso e aquilo. Isso serve apenas para desviá-los do alvo principal, que é a sua salvação e o cuidado com a sua família. Não caia nesse jogo de divisão, como ontem quiseram causar dentro do chat do canal. Que Jesus é negro, que os verdadeiros hebreus são os negros indígenas. Eu não quero isso aqui. Moderadores, se alguém comentar ou tentar causar um rebuliço com essa conversa, pode cortar a cabeça e mandar lá para o Vale do Sal. Unge e corta a cabeça, porque isso é para desviar a atenção. Existem coisas muito mais importantes que estão prestes a acontecer e isso serve como cortina de fumaça para desviar a atenção das pessoas. Continuando. November, sources say. E segundo a fonte dele, disse que essas coisas estão para acontecer antes ou perto do mês de novembro. Imagine that. Imagine isso. What you gotta do Faça o que você tiver que fazer to make sure Trump stays in office para garantir que Trump permaneça como presidente. It's not just that though, friends. E não é somente isso, amigos. Listen. Vocês têm que ouçam. Like I said, como eu disse, we have some amazing Israeli people. Nós temos um povo israelense maravilhoso, God-fearing, temente ao Todo-Poderoso. All they want is to see the Messiah. E tudo que eles querem é ver o Messias, o verdadeiro Messias. And maybe they don't recognize that Jesus Christ truly Talvez eles não reconheçam como Jesus Cristo, is the Messiah, but there's como o verdadeiro Messias, mas some good Israeli people existe um povo israelense muito bom that live in Israel. They want o qual está vivendo em Israel. Peace with their neighbors. They don't want E eles querem paz com seus vizinhos. Eles não querem all these wars. But Eles não querem todas essas guerras. then you got some wackos over there, Mas nós temos gente doida lá em Israel. some reptilians in power. Nós temos alguns reptilianos no poder. Olha aí, ele confessando, né? Que existem certos reptilianos no poder em Israel. They'll do anything to make sure that their AI serpent Messiah E eles farão de tudo para que a sua serpente, a serpente sagrada, juntamente com a inteligência artificial, comes on board there. And yes, venha ou apareça e tome o poder lá em Israel. that's exactly what is believed. I thought I had E isso é exatamente o que eles acreditam. the book here, but I don't. You know, they believe in what they call a holy serpent. They believe Eles creem naquilo que eles chamam de a serpente sagrada, que eu já mostrei aqui para vocês. that the serpent in the garden was a good guy. Que eles acreditam que aquela serpente que estava lá no Jardim do Éden, vai ser uma pessoa boa.
Ou seja, esse falso Messias que eles querem trazer. What a mess, Que bagunça. right? So let's go back. Assim que vamos voltar. Let's take a look at what my good friend has to say here. Vamos dar uma olhada no que o meu bom amigo tem a dizer aqui. So he was told that these things were going to happen, right? A ele lhe foi dito que essas coisas vão acontecer. And then he goes on to say E ele continua dizendo o seguinte, that if Iran's generals do not do this and e que se os generais do Irã não fizerem isso they attack anyone, Israel or the e ataquem qualquer um em Israel ou nos Estados Unidos, USA or countries tankers, that their cities will be bombed heavily que o nosso país, no caso o Irã, que tem vários poços de petróleo e suas cidades serão bombardeadas. and tactical nukes will be used. Serão bombardeadas e que também armas nucleares táticas serão usadas. So the Israeli government has already warned these generals to Assim que o governo israelense já alertou esses generais que take the country away from the religious to não envolvam um povo religioso, né, nesses conflitos. an overthrow internally or face an attack by the United States and Que o povo religioso não quer, na realidade, derrubar o atual governo. Mas se eles assim o fizerem, então eles enfrentarão um ataque dos Estados Unidos e Israel. Israel falando pelos Estados Unidos. Que Israel e os Estados Unidos irão atacar o governo do Irã. Israel. All their underground facilities will be destroyed. So E todas as suas localidades ou todas as suas os seus laboratórios underground, quer dizer, debaixo da terra, serão destruídos. jobs capable. USA, XYZ off the coast of Iran right now E juntamente com os Estados Unidos e localizações, aí ele não deu o nome, pois que ele falou X, Y, Z, também serão detonadas. are waiting for orders. This could pop off at any minute. This E que estão sendo aguardadas ordens e que esse plano poderia ser executado em qualquer minuto ou a qualquer minuto. is not a game or a speculation. He E que não é um jogo ou especulação, são fatos. says, I know, and I'm telling you, E que o amigo dele disse, eu sei, estou dizendo isso para você, não é um jogo ou especulação. this friend I got here, you're telling me some of the most accurate intel that I get ever out of. E o que ele está dizendo aqui é a mais acurada informação de inteligência que ele já recebeu, no caso Steve, The Middle East. do Oriente Médio. A mais acurada informação de inteligência do Oriente Médio que ele já recebeu. It is believed that Iran will attack Israel with chemical and biological Ele acredita que Irã irá atacar Israel com armas químicas and nukes if it e então vai ser escalado até o nível de uma guerra nuclear. escalates. This is why Israel is going on lockdown E isso é o porquê Israel está novamente entrando em um lockdown, now without alarming the population. agora sem alarmar a população. All right, if that's happening in Israel, Ok, isso é o que está acontecendo em Israel. Israel's locking down the people Israel está locking down, quer dizer, trancando as pessoas em casa, because they don't want to alarm them. What do porque eles não querem alarmar as pessoas do que está por acontecer. you think is happening in America? E o que vocês acham que vai acontecer aqui na América? Absolutely insane. Absolutamente insano. China virus is valid, but it's a convenient excuse to Que o vírus coronga, né, supostamente da China, é algo válido, mas é uma desculpa que está sendo usada, uma desculpa conveniente hurt and corral the people for their own para encurralar as pessoas para a sua própria segurança. safety. And Russia's been told too. E a Rússia também já lhe foi dito que faça o mesmo.
They will have all destroyed in Syria if E eles vão destruir tudo na Síria, no caso Israel e Estados Unidos, confirmando, eu penso que será, nesse caso, pelas mãos de Israel, confirmando Isaías 17, que Damasco será um montão de ruínas. Olha aí, pessoal. they don't stand down and scale back. Se eles não se afastarem e, em vez de escalar a situação até um combate, retroceder. You don't think Russia's not going to get involved in it? Sure they Vocês não pensam que a Rússia vai se envolver com isso? Certamente a Rússia irá se envolver nessa guerra. are. Israel is backing Egypt as Turkey. Turkey Que Israel também está sendo apoiado pelo Egito e que a Turquia will not be allowed into northern Africa. não lhe será permitido invadir o norte da África, onde estão onde vemos a maioria dos países muçulmanos do continente africano estão no norte da África, incluindo o Egito, que é um país do continente africano, viu? Para quem fugiu da aula de geografia na escola. Also, Israel has been kicking some blank, 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 and E também Israel tem desprezado ou chutado some blank, 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 não quis dizer o que, né? Por isso que saiu aí blank, blank, blank. Sinai last few weeks with partnership with Egypt. Nessas últimas semanas no Sinai, em parceria com o Egito, On destroying all the jihadis. para destruir todos os jihadistas. Quer dizer, Israel está unindo forças com o Egito na península do Sinai, do verdadeiro Sinai. Ou melhor, o verdadeiro Sinai está na Arábia Saudita, não no Egito. Mas lá no Egito existe também um lugar chamado a Península do Sinai. Então, Israel está juntando forças com o Egito na Península do Sinai para destruir jihadistas, That are a threat to Egypt. Many que são uma ameaça para o Egito. are fleeing to boats in the Red Sea, going E muitos estão fugindo de barco através do Mar Vermelho to Yemen and South Sudan. e estão se dirigindo para o Iêmen e também no Sudão do Sul. O Sudão foi dividido em Sudão do Sul e o Sudão. And whatever, you know what country is in the south. The black Ou seja, qualquer país que esteja no sul. country south of capturing them. All right. E eles estão fugindo para que não sejam capturados, os jihadistas. So we won't go into that part there. E aí ele fala, não vamos entrar nessa parte aqui, quer dizer, deve ter coisas que ele não pode falar. Lembrando que já tentaram 3 vezes contra a vida dele. Por isso que eu admiro o cara, que ele é judeu e está falando as verdades que eu não sabia, vocês não sabiam, nós não sabíamos. E eu creio que o Todo-Poderoso está utilizando tanto a ele quanto a esposa dele para abrir os olhos daqueles que são verdadeiros adoradores de Yahweh. This information is accurate, but not Essa informação é acurada, ou seja, precisa, sure if I understood all the words exactly. mas eu não tenho certeza se eu entendi todas as palavras que foram ditas por causa de certos detalhes na tradução, me parece que o amigo dele colocou. Details but it is 75 to 90% accurate Mas essa informação está entre 75% e 90% precisa, due to the language barrier. e eu não posso falar 100% por causa da barreira existente entre idiomas. And being almost deaf, or we don't have to talk about that either. E tem outras coisas que ele não quer falar a respeito. Anyway, I want to thank my good friend for E, de qualquer forma, eu quero agradecer o meu grande amigo, sending that CK. a CK, as iniciais do nome desse amigo, que passou essas informações para ele diretamente do Oriente Médio. I appreciate you tremendously, my friend, for sharing this Eu aprecio profundamente você, meu amigo, por compartilhar essas informações. E eu também quero dizer algo. information. And I will say one thing too. I do remember the warning. Eu realmente me lembro do aviso. And so for my friends that are trying to contact me also in E também tenho dito para todos os meus amigos que têm procurado entrar em contato comigo, Florida, this was another também aqui na Flórida, reason why needing to leave Florida, but I que esse é um outro motivo pelo qual devemos sair da Flórida. didn't know this part here till tonight. E eu não sabia dessa parte que você me passou nesse relatório até hoje à noite.
So those friends that I have in Florida, Assim que os amigos que eu tenho na Flórida, always remember Russia showed in their video lembrem-se que a Rússia já mostrou em alguns vídeos Orlando as a target. que a cidade de Orlando é um alvo russo. Dorme com um barulho desse. Eu vou mandar esse vídeo pro Sandro Rocha e para ele ficar atento. Eu também vou procurar qual é o vídeo que fala aí que lembre-se sempre, a Rússia mostrou em seu vídeo, já mostrou em um vídeo que a cidade de Orlando aqui na Flórida é um dos alvos. A quê? Certamente é um ataque nuclear. Então, por isso que eu coloquei logo no início dessa transmissão, se você conhece alguém, tem algum familiar que mudou-se para Orlando, por favor, avise essa pessoa. Ah, Gustavo, já tentei, vai rir. Avise, tente novamente. Tente novamente. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Fábio Fonseca, Orlando também está nos meus planos. Júnior Filha, Sandro Rocha é um desinformante, você ainda dá crédito para ele? Rafael Rosa. Sandro Rocha piorou, Gustavo, disse que vai tomar a vacina. Não acredito. Ele falou isso mesmo? Quer dizer, não acredito. Não estou desmerecendo ou desacreditando do Rafael. Eu vou tentar entrar em contato com ele. O que eu puder fazer para ajudá-lo, eu vou fazer. Agora, aquele que tem ouvidos, ouça, né? O que o Espírito diz às igrejas. Sandrão disse que vai ficar tomando café e assistindo a tudo de boa. Pessoal. Se você conhece alguém, procure avisar. Eu não quero estar aqui para... não, eu vou pagar para ver. Dar uma de macho, né? Vou pagar para ver se esse cara está falando a verdade. Porque pode ser tarde demais. Tarde demais. Se dependesse de mim e da Márcia, meus irmãos, a gente já estaria voltando para o Brasil amanhã. É que não depende somente da gente. Olha, o que a gente está gastando de dinheiro, mandando caixas e mais caixas, vendendo as nossas coisas aqui, mandando para o Brasil para ter uma reserva lá para poder manter-nos alguns meses, porque eu tenho a mente aberta de que eu não vou chegar no Brasil num dia e no outro dia já vou conseguir trabalho. Então a gente precisa comer, a gente precisa sobreviver. Então a gente está mandando dinheiro, estamos vendendo algumas coisas. Eu vou vender algumas coisas que eu tenho aqui de informática, fazer um dinheiro para mandar caixas, que nós temos muitas coisas, e as coisas que nós temos aqui, se a gente for recomprá-las aí no Brasil, vocês já sabem. Eu estava mostrando a Márcia, olha aqui o preço de um computador da Apple, 14, 15 mil, 19 mil reais. Não dá. Simplesmente não dá. Isso na Amazon. Simplesmente não dá. Então a gente está mandando, encaixotando tudo e mandando caixas por navio, leva 3 meses, por isso que é mais barato. E vamos levar o máximo que nós pudermos. E eu agradeço pessoas que estão ajudando. Se dependesse de nós, amanhã a gente já estaria indo embora. Porque eu não quero ficar aqui para comprovar se esses relatórios que ele tem recebido são verdadeiros ou não. Eu não quero dar uma de macho. Marcos Merckx, 4SA Flórida, faça a sua parte, mas não confie nele. Porque se houver uma oportunidade, ele não hesitará em te vender, meu irmão. Tenha cuidado. Não, eu acredito que o Sandro tem um carinho pela minha pessoa, tem um respeito, ele já disse isso. E como cristão, eu vou procurar alertá-lo. Tá bom? E se você conhece alguém, ou se alguém, morador de Orlando, está acompanhando essa transmissão, cuidado, abre os seus olhos. Eu não vou ficar aqui para dar uma de macho. Não, quero ver se o que esse cara tá falando aí é verdade. Eu vou ficar para ver. Sou macho, coisa e tal.
Gustavo, você não pensou na possibilidade de dar aula de sistema de informação? É que o meu diploma aqui não é válido aí. Então, para dar aula seria algo ilegal, né? Márcia H. Gustavo, seja cuidadoso, voltem logo. É o que não é para isso que nós estamos trabalhando. Aliás, já para hoje é que dia? 16 ou 17? 17. Eu já coloquei, dei 2 weeks notice, ou seja, notifiquei com 2 semanas de antecedência que eu estou me desligando da empresa. Então, já para o fim desse mês de julho, eu já serei mais um desempregado. Laércio Cristani, tudo bom, mano? 11 de setembro será na sexta-feira. Uau, essa eu não sabia, hein? 11 de setembro será na sexta-feira. Pensa. Raquel Domim, Brasil será poupado de arma nuclear. A Rússia armou a Venezuela até os dentes. Não sei se colocou alguma ogiva, algum míssil com ogiva nuclear. Né? Rafaela Alves, Gustavo, você não pensou na... já respondi essa. Gustavo, TI no Brasil está fervendo de vagas. Você não fica desempregado, só tomar os devidos cuidados de freelancer em TI vai ter bons resultados. Tá bom. É uma possibilidade também, né? Uma grande possibilidade. Olha a Tic-Tac aí, tudo bom, minha querida? Ela é uma pessoa que também está me ajudando, a Tic-Tac, juntamente com Lécio Cristani, para me colocar no mercado de trabalho aí no Brasil. Aliás, eu ainda não fiz o meu resume em português porque eu não tenho endereço para colocar aí do Brasil, mas eu vou colocar o endereço da minha sogra e para poder mandar para vocês o meu resume. Gustavo, traz iPhone para vender. Oh, será que o pessoal ainda vai ter cabeça para pensar em comprar um iPhone? A Vânia News, eu também estou esperando o CV. Tá bom, minha querida, vou mandar. Tic-tac, não tem problema, Gustavo. Eu vou mandar para vocês sim, tá? Vou mandar para vocês sim. Vamos lá, faltam poucos minutos. Falta um minuto desse vídeo. Vamos ver mais o que vai falar aqui sobre Orlando. So maybe we do need to seriously consider getting away from this area. E aí ele diz, talvez devemos seriamente considerar o fato de sair dessa área, ou seja, da Flórida e mais precisamente de Orlando. As I was told, we'll have a little, assim como me foi dito, little window. E nós teremos uma pequena janela, quer dizer, uma fração de tempo, talvez de horas, nem de dias. When the war breaks out between Israel and Iran, e quando a guerra começar com Israel, we got a little window to still get out of here. Nós ainda teremos uma pequena janela para poder sair fora daqui. But it won't be long. Mas não será por muito tempo. I'm Steve Bannon with Israeli News Live. Aí, assim ele terminou esse vídeo.